de sugerir políticas, ou medidas de políticas públicas, sugestões de políticas públicas, né? Eu acho que, certamente, o que nós precisamos fazer é também esses editais, alguns deles propõem redes. E quando nós falamos em redes, nós acho que pensamos em redes de universidade e empresa, que eu acho certamente importante. Eu venho de uma reunião sobre o conselho diretor do Parque Tecnológico da URGS. Lá mesmo eu sugeri, como nós sempre discutimos, tecnologias sociais. Porque muitas vezes você pode ter com ONGs ou com setores do Estado, município, Estado ou federal mesmo, redes entre centros de pesquisa da universidade, centros de pesquisa do Estado, como FEE e outras, FEPAG e outras, e mesmo municípios, né? Eu dei um exemplo antes, nós estamos começando a implementar um observatório de segurança cidadã junto ao governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, com recurso da Unesco, que será o primeiro observatório de segurança cidadã que a Unesco está ajudando no Brasil. Então aí existe uma parceria, universidade e a Secretaria de Estado, e a ideia é que nós levemos esta metodologia a, pelo menos, grandes municípios do Estado, portanto, chegar ao nível municipal e assim por diante. Então, eu acho que essa ideia de tecnologias sociais, ou seja, da inserção de ciências, todas elas no âmbito público, estatal e não estatal, é um fenômeno hoje importante. Isso mostra que aquela oposição ciência básica e ciência aplicada está superada. Os grandes laboratórios na URGS e em outros países que trabalham com ciência aplicada são exatamente aqueles que têm um forte componente de ciência básica. No meu caso, do meu grupo, nós não poderíamos trabalhar com o Observatório de Direitos Humanos se não tivéssemos 20 anos, mais de 50 teses, não sei o que e tal, vários livros, artigos, né? E, obviamente, que outro dia nós fizemos uma pesquisa sobre mulheres na segurança pública. Então, aqui a Cristina e outros que participaram. Bom, nós nunca teríamos acesso a 5 mil e-mails dos servidores de segurança pública do Estado, não fosse, e, aliás, foi gratuitamente, foi na base das simpatias. E conseguimos fazer uma bela análise, apresentamos aí no dia 8 de março, etc., foi publicado como paper. Bom, isso foi fruto de uma parceria até informal, né? Então, e sucessivamente, eu acho, pode-se fazer. Queria fazer também um comercial, se é possível. O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas está criando um mestrado e doutorado em políticas públicas, né? Já temos uma graduação, que agora se cumpre a primeira turma, e no Brasil, não falando só da URGS, no Brasil está se formando nos últimos, talvez, 10 anos, é muito recente, uma área de conhecimento chamada públicas, que ainda tem, inclusive, aquela dificuldade que foi apontada de encontrar um lugar nas agências de fomento. Às vezes fica na área de administração, às vezes é ciência política, etc. Em todo caso, se criou um novo. A USP tem também uma graduação em políticas públicas, etc. etc. Então, quanto à cooperação Sul-Sul, eu sou absoluto entusiasta disso. Eu acho que vários organismos latino-americanos que eu mencionei permitem hoje, por exemplo, aquele programa da CAPES, né, de bolsas para países da América Latina fazerem mestrado e doutorado aqui. Há pouco, o México ofereceu 50 bolsas para estudantes haitianos. E há uma série de conexões, né, Sul-Sul, certamente ainda no início, e aí nós temos que ampliar. Outro dia eu estava numa reunião do BRICS, né, nas várias áreas, análises sociais, isso aí se repete para outras áreas. O professor Pinguelli Rosa, um amigo, né, da COP, a COP tem um escritório na Universidade de Beijing, até nos ofereceu, e a participação nas associações internacionais, eu conheço, bom, daqui a 2 semanas, muitos de nós estaremos em Washington, na Latin American Studies Association, todos participamos. O Brasil está com a 4ª ou 5ª país que na Associação Mundial de Sociologia tem participado nos últimos quase 15 anos, 4 congressos. Somos sempre mais de 150 participantes. Então, há uma presença, eu acho, há um incremento dessa relação Sul-Sul. E resta, eu acho, a grande questão está a Ásia.
o Ciência Sem Fronteira está mandando pessoas para a Ásia e tudo, e eu acho que o que nós não podemos é reproduzir com a China uma relação centro-periferia. Eu acho que nós temos que impor uma relação equânime e autônoma, e, portanto, em todos os países. Mas eu acho que isso abre um novo caminho, certamente, a cooperação sul, que deve ser também, logo naquelas ciências humanas talvez seja mais fácil, mas eu acho que em todas as ciências, a produção de um saber sul-sul. Né? Por exemplo, alguém falou em agroecologia, em biodiversidade, o sul do planeta tem muito mais biodiversidade do que o norte. Né? Em questões sociais é evidente, em questão dos aquíferos também, né? Seja os grandes lagos centro-africanos, seja na China, seja o aquífero Guarani, aqui onde estamos. Bom, e finalmente a questão da extensão universitária, no fundo é isso, uma série de produções da universidade não chegam. Eu acho que há vários modos de chegar, há várias mediações. Uma delas, eu falei no início, é a formação de professores que todas as universidades fazemos. Outra, que falava a professora Maíra, por mecanismos de divulgação, acesso à ciência, etc. Agora, não sejamos, da linha do que o senhor falava, há também resistências a essa recepção. Óbvio que isso, mesmo em algumas áreas, por exemplo, um grande professor, Pinheiro Machado, da agronomia, que foi cassado nessa universidade em 64, ele propunha o método Voisin, que é um método de pastoreio do gado por rotativo, né? Bom, isso certamente havia muita resistência a setores agropastoristas desse estado. Na área que eu trabalho também, segurança pública, eu já estou 20 anos dando curso de especialização, já pusemos 800 policiais aqui em cima, etc., para a guarda da URGS, etc. Eu cansei de dar primeiras aulas de cursos, porque a segunda nunca era chamada. Né? Então, há uma cooperação de setores do Estado, mas também da empresa privada. Nós sabemos que, hoje se falava isso, há um conservadorismo tecnológico de grande parte do empresariado brasileiro, onde era mais fácil comprar tecnologia do norte do que... Vou dar um exemplo que a todos atinge, os pés. Né? Acho que uma professora da Unicamp, não sei o nome, fez uma consulta sobre os nossos pés. Ela descobriu que eram diferentes dos pés dos milaneses, dos italianos do norte, onde todas as fábricas são compradas, as máquinas eram compradas. Então, ela advogava que era preciso uma máquina ao pé brasileiro, assim como tem o perua brasileira, tem que ter o pé brasileiro. E, evidentemente, aí é uma resistência à inovação tecnológica por parte dos setores empresariais. E, finalmente, quando a questão da cidadania, eu acho que um dos papéis nossos é construir cenários de futuro, tecnológicos e sociais. Isso também é um modo complexo e isso é uma forma também de chegar à sociedade. Porque algumas experiências que tive, ou a literatura, ou a própria ficção científica, mostra que muitas vezes os cientistas pensam muito bem a tecnologia do futuro. Outro dia nós vimos 2001, mas podíamos falar nos Jetsons, alguém deve ter visto aqui. Uma vez eu me reuni com 50 cientistas brasileiros, todos exaltavam os Jetsons. Eu dizia, o problema é que o Jetson, nem mais o cachorro é o mesmo, né? A família é outra, etc, etc. Quer dizer, há uma dificuldade, para resumir, eu estou tomando emprestado a ideia da professora Maíra, que na realidade há uma ficção científica, mas não há uma ficção social. Eu acho que nós precisamos misturar a ficção científica com a ficção social para podermos imaginar cenários de futuro e tomar decisões estratégicas. O reitor das universidades nos anos 60 comprou uma fazenda onde está hoje 30 mil pessoas no campus do Vale, fazendo ciência básica e aplicada. Na USP, nos anos 30, ocorreu a mesma coisa em muitos lugares. Quer dizer, esta visão de futuro, eu acho que faz parte do trabalho científico e certamente tem que ser multidisciplinar. Gracias. Solamente un temita que me parece que me había quedado pendiente respecto a la colaboración con el norte y la colaboración sur-sur. Yo creo que ahí es donde todavía necesitamos crear instrumentos para poder facilitar eso.
sigue siendo más fácil, incluso aunque el objetivo sea la cooperación sur-sur, tenemos que involucrar a alguien del norte para poder hacerlo y tenemos que desarrollar nuestros propios mecanismos. Pero para eso hace falta un compromiso muy grande de crear mecanismos que sean multinacionales, que sean supranacionales, que lo que tiene al estilo de los espacios europeos de la ciencia, a nivel, no lo hemos podido hacer hasta ahora en el Mercosur. No hemos llegado a tener algo que realmente funcione en el Mercosur. Llevarlo a una escala mayor todavía que el Mercosur es un desafío, es un gran desafío, pero creo que es justamente una de las claves para tener una mayor comunidad científica latinoamericana. Sí, bueno, isso. Graças. Bom, então eu queria chamar a professora Nádia para a gente fazer o encerramento. Eu queria, em nome da SPPC, agradecer a todos a presença, convidar todos para participar do Fórum Mundial em novembro, no Rio. E eu vou passar então a palavra para a professora Nádia para fazer o fechamento oficial da reunião. Boa tarde a todos e em nome da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, das Fundações de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, Fundação Araucária do Paraná e as nossas respectivas secretarias de Ciência e Tecnologia e todos os parceiros como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, o CGE, todas as instituições que estão, né, envolvidas como a Academia Brasileira de Ciências, o próprio Ministério que está conduzindo esse processo, agradecer a todos vocês. Eu gostaria de finalizar comentando que para a preparação do 6º encontro preparatório, nós fizemos uma série de reuniões aqui no estado do Rio Grande do Sul com a participação dos colegas de Santa Catarina e do Paraná e decidimos que esse 6º encontro, de uma forma inovadora, trabalharia de uma maneira um pouco mais aprofundada as sugestões das plenárias, né? E com esse intuito, então, nós nos preparamos para dar sequência a esse processo de preparação documental, de forma que na quinta-feira pela manhã, aqui no Rio Grande do Sul, nós teremos uma reunião entre os relatores. Vamos então produzir um documento base que vai ser a referência do nosso 6º encontro preparatório. Vamos submeter aos palestrantes e relatores, vamos discutir da maneira mais aprofundada possível para que nós possamos tornar o resultado desse 6º encontro preparatório um marco que poderia significar uma retomada das questões do sentido que os colegas, inclusive, colocaram aqui na forma de questionamentos, que seria essa discussão que se propôs o professor né, da área da sociologia para nós, que é exatamente esse dilema entre aquilo, né, entre produzirmos uma grande quantidade de informação e conhecimento de altíssima qualidade e de que forma nós faremos isso chegar à sociedade de uma forma geral. Então, é para deixar essa mensagem, inclusive a secretária adjunta da Ciência e Tecnologia aqui do Estado, que precisou se ausentar do final da sessão em função de um compromisso governamental, deixou também a sua manifestação de que nós estamos empenhados nesse sentido e, com certeza, apreciando grandemente tudo que foi debatido aqui, nós temos a certeza de que esse documento poderá se tornar uma referência no Fórum Mundial da Ciência e, para isso, então, nós, obviamente, contamos com a colaboração de todos vocês. Gostaria, então, mais uma vez, também em nome do Estado do Rio Grande do Sul, de agradecer a todos que se empenharam na participação, nossos colegas de outros estados, das outras agências, né, e esperar que essa parceria dê frutos e que ela continue daqui para frente de uma maneira um pouco mais concatenada entre todos esses atores. Muito obrigada a todos, um bom retorno.